Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim e hoje a gente vai estar começando a nossa disciplina aí com a unidade 1, que é a estática de partículas e sistema de força equivalente, tá? Não se esquece de se inscrever aí, dar um like e compartilhar com a galera da turma aí que vai ajudar bastante. Essa unidade é específico capítulo 2 e 3 do Beer-Johnson, é algo semelhante do Hibbeler também, tá? Eu destrinchei a unidade da seguinte forma, tá? E hoje a gente vai estar falando dos três primeiros tópicos aí, que é força, decomposição de força, né? E adição de forças, tá? Definição de força, decomposição e adição delas, tá? Na aula passada eu apresentei apenas uma introdução da disciplina, tá? Acho bacana rever o vídeo aí, ver o vídeo, né? E falei um pouco sobre a história da física, muito pouco, história da física é muito mal, vale a pena entrar nesse item, tá? E expliquei para vocês o que é a disciplina, para que a gente vai estar estudando, né? E a base que ela tem nos demais itens, nas demais disciplinas, quem entra na mecânica dos sólidos, né? Cálculo estrutural e por aí vai. Tá? Pelo menos o conhecimento da física aí, essa parte da disciplina é interessante, que é o equilíbrio de uma partícula ou de um corpo rígido. Corpos deformáveis a gente não vê ainda, entretanto, falei para vocês, vou estar considerando, vou explicar para vocês o que acontece na verdade, na prática, com a deformação dos corpos e por aí vai, ao longo da disciplina quando a gente for fazendo exercícios, tá? A gente está estudando então, começando aí, definição de força, né? Representa uma ação de um corpo sobre o outro. A força ela é definida por 4 itens importantes, que é o ponto de aplicação, intensidade, direção e sentido. Tá? Vamos lá. Uma força, quando a gente aplica uma força, é muito importante, eu falei para vocês, saber onde representar aquela força. O ponto de aplicação influencia muito. Né? Se eu aplicar uma força nesse ponto aqui, ele vai fazer isso aqui com o meu braço. Se eu aplicar uma força aqui no ombro, não acontece nada com o braço. Né? Então, o ponto que eu aplico é muito importante. Outra coisa muito importante é o sentido, né? Intensidade, perdão. 20 newtons, né? 200 newtons, isso influencia, lógico, né? Quanto maior os esforços que vai acontecer interno na minha estrutura. Bom, e o sentido? Alguém sabe a diferença de sentido e direção? Isso é muito importante, tá? O pessoal fala, qual a direção do aeroporto? Você entende que é sentido, tu vai para cá, né? Vai a sul. Sul é sentido, direção é norte-sul. Sul é sentido. Olha só, a direção ela tem a ver com a orientação da sua força. Né? Qual a linha de ação da sua força? Referente à horizontal, ela está a 25 graus. Essa é a direção. Agora, ela vai estar para cima ou para baixo? Isso é o sentido. Então, quando você fala sentido direção sul, na verdade, quando você fala direção sul, eu entendo que você está olhando norte-sul. Né? Sentido, sul ou norte. Né? Direção vertical, para cima, sentido, para baixo, sentido. Ok, galera? Isso para física, isso para a gente aqui é interessante, mas entendo que tem essa diferença, tá? Mas quando você leva aí para tratar com outras pessoas que não são da área de exatas, vai entender que é a mesma coisa, mas entendo que tem essa diferença. Bom, vetores, galera. A gente começa a trabalhar com vetores, vou mostrar para vocês como é que se calcula trabalhando lei do paralelogramo, tá? E depois fazendo decomposição de forças. Então, quando a gente fala lei de paralelogramo, galera, ó, a minha força o meu vetor vai do ponto O até o ponto A, sendo que o A está a 2 em X e 3 em Y, né? Então eu traço lá, onde eu determinei esses pontos aqui, ó, onde ele cruza aqui, do 2 e do 3, né? É onde ele sai, minha origem é o 0 e ele se encontra lá. Está aqui meu vetor representado por essas coordenadas, tá? Antigamente se fazia as medições, né, desses vetores através da lei do paralelogramo. Né? Por exemplo, eu tenho duas forças, A e B. Qual que é a resultante dela? Então eu ia lá e fazia a somatória delas. Eu tinha aqui o meu paralelogramo aqui formado. Tanto eu começando por A ou por B, eu chegava no mesmo resultado. Então eu pegava uma reguinha, aqui tem três passos aqui tem 2 passos nessa direção, nesse sentido, aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 5. Então minha resultante tem 5 de intensidade. Era algo do tipo, tá? A gente utiliza hoje, trabalhando com os comprimentos, com ângulos, né? Com as intensidades que a gente fala já em Newton, né? E por aí vai, tá? E a gente pode fazer essa relação, não importa, né? Um ou outro, trabalhando com lei dos senos e cossenos. Então, lei dos senos e cossenos, a gente vai ver nos exercícios, eu falo de novo o que é a lei dos senos e cossenos, tá? Vou ver se eu faço um vídeo para mostrar as duas ali, a aplicação, mas nós temos vários exercícios que eu aplico a lei de senos e cossenos para resolver somatória de vetores, tá, galera? E aí, ó, como é que eu faço a resultante de 3 ou mais forças, por exemplo, né? Eu quero a resultante dessas 3. Bom,
Para fazer somatória de vetores, através da lei do paralelogramo, com 2 é muito tranquilo, e com 3 já começa a ficar mais complicado. Mas vamos lá. Para eu somar as forças, não importa quem eu vá somar primeiro, eu posso começar com P, onde P termina eu começo a Q, onde o Q termina eu começo o S. Onde eles terminam e iniciaram, eu tenho lá minha resultante. Isso aqui a gente já viu, a gente vê isso em ensino médio, né, na física. Se não vê aqui também, a gente repassa isso daqui, tá? Eu posso também começar com a força Q, com a força depois P, S e R, ou começo com S, Q, P, tanto faz. A resultante R é a mesma para todas, tá, galera? Vai ser igual para todas e não importa por qual você vai começar, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, olha aí, o resultado eu posso fazer a somatória das forças da forma que eu quiser, tá? Ou, da mesma forma que eu posso chegar numa resultante, eu posso sair de uma resultante e ir para 2 forças. Eu posso decompor minha resultante em quantas forças eu quiser. Tá? Eu posso pegar uma força F, decompor em Q e P. Da mesma forma que eu posso ter um Q e P diferente do outro. Isso vai depender de como eu quero trabalhar na prática. Exemplo, tem um corpo inclinado e eu tenho um perfil inclinado, uma rampa, e eu tenho lá o meu corpo aqui, né? Eu tenho a vertical, mas a minha normal, a gente sabe que a normal é perpendicular à superfície. Então, eu não vou decompor a força na vertical e na horizontal. Para mim é interessante eu decompor ele conforme a inclinação. E depender de como eu for trabalhar, né? Por exemplo, se eu tiver cabos amarrados em um ponto, e aquele ponto ele tende a deslocar, ele tende uma força resultante ali naquele ponto, eu posso pegar aquela força e decompor nos meus cabos de forma que melhor vai expressar as minhas resoluções dos meus cálculos para chegar lá naqueles resultados que a gente quer estudar. Tá? Aí, por exemplo, uma mesma força F eu posso decompor em diferentes forças da forma que eu quiser, como eu achar melhor para o meu projeto, como eu achar melhor para os meus cálculos. A gente vai ver isso em exercícios também. Tá? Quando eu conheço a minha força F e eu quero decompor ela em 2 forças, por exemplo, tem várias formas de fazer. 2 exemplos aqui, né? Eu conheço pelo menos uma das minhas forças lá, seja Q ou P. Por exemplo, eu conheço a força F e eu conheço a força P. A força P mais uma outra força vai me dar a força F. Como é que eu faço isso daí? Como é que eu acho a outra força? Fechando o paralelogramo. Então, olha só, a equação é simples, né? Eu tenho uma equação e uma incógnita. Conheço 2, mas eu não conheço a minha incógnita. Eu consigo chegar no resultado. Fechei o paralelogramo, tá? A somatória de P e Q é igual a F. Da mesma forma, se eu conhecer a linha de ação delas, eu também chego no resultado. Lembra que eu falei para vocês? As linhas de ações, elas se encontram, e aonde elas se encontram, né? Eu começo a minha outra força. Seja lá minha resultante, ó. A linha de ação dessa e a linha de ação dessa, ó. Tá aqui. Elas se encontram aqui, a outra começa aqui. Onde a linha de ações delas se encontram, de todas as forças, eu tenho aí os pontos onde ela inicia e termina. Então, por exemplo, para essa força aqui, se eu conheço as 2 linhas de ações, eu movimento uma ou outra e fecho o paralelogramo. Fechei um paralelogramo aqui, ó. Minha força F está aqui. A minha força F começa onde eu começo a somatória das minhas forças. Então eu tenho P aqui, onde o P termina eu começo outra força. E a minha força F termina onde eu tenho a somatória das minhas forças terminando. Então, olha lá, eu posso determinar as minhas componentes, se eu já conheço uma delas, eu acho a outra, a partir de uma força resultante. Posso decompor em 2, se eu já conheço uma, eu acho a outra, ou posso decompor através de suas linhas de ação. O que é muito comum fazer isso daqui, que aqui está uma linha de ação assim e outra também inclinada. É muito comum a gente decompor uma força em 2, horizontal e vertical, né? Que é as coordenadas cartesianas que a gente conhece, x, y e z, né? Quando a gente for trabalhar 3D. Tá? Então, galera, em função disso, vamos fazer alguns exercícios, tá? Somar a força resultante dessas 2 forças aqui. Qual a força resultante dessas 2 forças? Faço ela através de lei do paralelogramo e fazendo a quebra de somatório de forças em x e y, que eu vou explicar agora, tá? Também, a força que atua sobre a barcaça, fazer de 2 formas aí, né? Se eu conheço a força que atua sobre a barcaça, qual a força em cada cabo? Para essa característica e para essa característica, tá? E aí, galera, da mesma forma que a gente pode brincar com o paralelogramo, olha lá, se eu for fazer a lei do paralelogramo, lei dos senos e cossenos, ó, fecho aqui um paralelogramo, ó, esse aqui é exemplo, ó, fecho aqui um paralelogramo, passo aqui, lei dos senos e cossenos, acho esse, depois eu somo esse com esse para achar esse.
Então, eu vou fazer lei dos senos e cossenos 2 vezes. Fica muito pesado eu fazer isso daqui. Então, é mais interessante eu fazer o quê? Decomposição de forças. Então, eu vou somar as forças, componentes das forças P, S e Q para achar minha resultante. Exemplo, né? O que é muito comum a gente fazer somatório de força, decomposição de forças em coordenadas cartesianas. São as retangulares, hein, né? X e Y, que é o mais interessante. Então, eu posso pegar essas forças aqui, ó, e decompor em Px, Py, Qx, Qy, Sx, Sy e somar. Somatório de força em X, somatório de forças em Y. Somatório de força em X, minha resultante em X. Somatório de força em Y, minha resultante em Y. Depois a gente trabalha, né, com Pitágoras. Então, olha só. Exemplo aí, eu também, como eu falei para vocês, posso inclinar essas forças. Aqui não está em vertical, mas está um pouco inclinado, mas elas são perpendiculares aqui, tá? E como é que eu chego no resultado depois que eu fiz a somatória delas, né? Ora, faço a somatória das forças em X, faço a somatória das forças em Y, né? A somatória delas eu acho minha resultante. Minha resultante é como? Fx ao quadrado, mas Fy ao quadrado é igual a minha resultante ao quadrado. Ou posso trabalhar com um ângulo também para achar ela, o total dela. Fiz as decomposições dessas forças, vai ajudar a gente na adição das forças depois. E aí, para trabalhar a decomposição de forças, lembrando aí lá da física, eu passo alguns exercícios. Decompõe a força em X e Y. Decompõe a tração do cabo em X e Y, né? Esse daqui a gente usa relação de triângulo. Vou fazer os exercícios para a gente lembrar a relação de triângulo, tá? Aqui, a gente usando vetores, né? O vetor unitário, x, o y, qual que é a força total, tá? E com isso, a gente vem trabalhar. Pô, se for somar 3 ou mais forças, né? É interessante para a gente começar a trabalhar com decomposição. A somatória de todas as forças em x me dá minha resultante em x. Somatória de Px, Sx, Qx me dá a minha resultante delas em x. A somatória das forças em y me dá a resultante em y. Agora, um ponto de atenção que eu sempre falo para meus alunos, muito cuidado, é que quando a gente faz as decomposições, olha o S para onde está, né? Ele está para a esquerda, né? E a componente em x de P está para a direita. Quando a gente for somar, uma vai contra a outra. Então é muito importante a gente indicar o sentido. Espera aí. Tudo que está para a direita eu vou colocar como positivo. Tudo que está para cima eu vou colocar como positivo. Tá? Tá, se quiser usar para a esquerda como positivo, também não tem problema, o resultado vai ser o mesmo. E aí eu faço a somatória delas depois, né? Rx ao quadrado mais ry ao quadrado é igual a minha resultante ao quadrado. E aí eu deixo também alguns exercícios para a gente fazer, né? E eu vou estar fazendo o máximo de exercícios possíveis para a gente praticar isso daí, rever esse conceito aí, para a gente entrar nos próximos conceitos, tá? Deixo alguns exercícios, segue na sequência os vídeos aí os exercícios, e esse último exercício aqui é o que leva a gente para a próxima unidade, tá bom? Espero que tenham gostado, dá um like aí, curte, valeu galera, bons estudos, qualquer dúvida manda aí.